Oi gente, aqui quem fala é a Caixinhas e hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente, né, pra vocês. Essa é a minha primeira vez narrando algo, então eu estou um pouco nervosa, não vou mentir. E esse vídeo é sobre Journal with Me, que faz um tempo que eu já queria mostrar aqui com vocês, né, compartilhar eu fazendo o journal. E essa spread é sobre o primeiro álbum solo da Wenry, que eu estou simplesmente apaixonada, sério. Todas as músicas são muito viciantes e muito boas. Eu amei muito. E se você não ouviu, por favor, vamos ver, sério. Tá muito lindo também o MV, eu amei demais. E sério, de longe é um dos meus álbuns favoritos. Ai, mas enfim, vocês estão vendo aí, eu tô meio que organizando tudo. Eu sempre faço isso. Porque eu fico pra lá e pra cá, mexendo foto e tudo mais. É assim mesmo, gente. E agora eu vou usar o washi tape, que são meus materiais favoritos, praticamente, de K-Pop Journal. E eu tô muito viciada em fazer essas tirinhas que vocês vão ver. E nessa hora eu utilizei o estilete pra cortar esses excessos. Mas se você é criança, por favor, peça ajuda de algum adulto, porque, né, pode se machucar e tudo mais. Eu morro de medo também de machucar, mas por favor, peça ajuda de alguém. E, gente, uma dica bem legal é se você ainda não consegue fazer lettering ou algo do tipo, que talvez eu traga um vídeo aqui no canal sobre isso, você pode imprimir, tá? É tipo, eu sempre faço isso em muitas spreads e eu acho super legal, fica muito legal mesmo. E como o álbum de Red tem esse estilo de letra, posso dizer, eu imprimi, achei essa fonte, imprimi e achei legal como ficou. Então é uma boa dica pra você, tá bom? Então, depois de cortar tudo, eu comecei a montar, porque eu sempre fico bem indecisa, então eu prefiro montar todas as coisinhas pra depois decidir como vou colar e tudo mais. Então, novamente eu tô montando a spread pra ver se era aquilo mesmo que eu queria. E no final gostei de como ficou, então aí depois vamos colar tudo.
Então, depois de tudo colado, eu fui fazer essa parte que é meio que uma artezinha que eu inventei na hora. Então, eu peguei algumas canetinhas, algodão, pra melar essa caneta no algodão pra gente passar no papel. E então eu comecei a manchar o papel com a tinta que eu tinha colocado no algodão, porque eu acho que daria um estilo bem mais divertido e vou dizer que foi uma parte bem legal de fazer, porque a gente vai só batendo, fazendo batidinhas até chegar em um resultado legal. Porque eu meio que fiz isso porque eu pensei bastante no estilo do MV. E uma dica aqui, gente. Escrevam antes de amassar, tá? Essa é uma dica que eu deveria ter feito, mas infelizmente não fiz. Então eu tô dando essa dica pra vocês. Antes de você amassar qualquer papelzinho, é melhor você escrever nele do que amassar primeiro. E eu já aproveitei esse embalo para escrever o nome da Wenry, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Porque eu vou conforme meu nome também. Mas eu fiz um lettering simples, no caso só fiz as letras separadas, porque eu queria manusear elas na hora de colar, então não fiz o nome junto. E foi isso. Só isso mesmo. Eu só escrevi com canetinha e depois recortei. E novamente eu falo, primeiro escrevam para depois amassar, porque essa parte foi muito complicada mesmo, gente. Eu acho que eu escrevi praticamente tudo torto, mas deu certo no final, então isso que importa, que deu certo. E agora a gente vai voltar de novo para spread para colar essas partes que eu fiz. Então, tanto a tracklist quanto os nomezinhos, né, que eu separei. E também eu cortei um pouco assim com a unha mesmo para dar aquele efeito meio que rasgado, sabe? Eu não sei explicar. E agora eu pego o algodão de novo e faço a mesma coisa que fiz na playlist do papelzinho, só que na spread. Eu fiz isso porque eu tava achando tudo muito vazio, então eu fui colocando um pouquinho de cor, sabe? Aí eu fui dando batidinhas por ali e por aqui, mas no final ficou bem legal, eu gostei bastante do resultado. E logo após já fui colando aquelas letrinhas que eu tinha cortado, tá?
Então eu dei uma adiantada aí, mas colei logo tudo. E também, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu também imprimi algumas letrinhas para colocar como o primeiro álbum solo da UNE. E agora eu peguei esse papel vermelho e alguns furadores que eu tenho aqui em casa. Esse que é de estrelinha, que foi do meu aniversário, bem aleatório. E fui furando. Eu também peguei um que é de bolinha, porque eu uso pra furar as minhas spreads no binder. Aí eu fui fazendo isso pra ser adesivinhos. Então esse spread ficou assim. Eu gostei bastante do resultado e espero que vocês tenham gostado. Eu juro que eu vou tentar trazer mais pra vocês, tá bom? Tchau! Beijo da Caixinhas.